Eu sei que você já ouviu falar acerca dos frutos do Espírito Santo, mas eu quero trazer para você esse mesmo tema de uma forma diferenciada e colocar isso tudo em prática na sua rotina. Eu sou José Tomuceno do canal Minuto Espiritual e seja bem-vindo a este vídeo. E sem mais delongas, vamos direto à Bíblia Sagrada e vamos abrir a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Veja como está escrito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Antes de começar a abordar cada um desses frutos do Espírito Santo, falando do seu significado e dando um exemplo prático para você compreender melhor acerca disso, eu primeiro quero dizer a você que falar do fruto do Espírito Santo é diferente de falar dos dons espirituais. Os frutos do Espírito Santo são atitudes que naturalmente fluem quando existe aí a presença do Espírito Santo. Quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo, então essas atitudes se manifestam nesta pessoa. Manifestam-se de forma natural, sem precisar de esforço. O próprio Espírito Santo é que dá esses frutos. Aliás, é uma forma que nós podemos reconhecer alguém que possui o Espírito Santo, através dos frutos do Espírito Santo que estão a nascer, que estão a se manifestar nessa pessoa. E sem querer que o vídeo seja muito longo, vamos direto ao primeiro fruto que nós lemos na Bíblia Sagrada, que é o amor. O que é isso de amor? Como é que podemos distinguir esta pessoa tem esse fruto do Espírito Santo, o amor? Distinguimos que uma pessoa tem esse fruto do Espírito Santo quando nós vemos que alguém se sacrifica por outra pessoa sem precisar nada em troca. Aqui trata-se de um amor sacrificial. A pessoa faz de tudo para que veja o outro bem sem esperar nada em troca. Por exemplo, você pode ajudar um vizinho em certa coisa que ele passa necessidade sem esperar que esse vizinho dê alguma coisa em troca. Mas em tudo faz porque deseja fazer e sem precisar nada em troca. Basta fazermos alguma coisa e esperarmos que, por termos dado isto, ou por termos feito este tipo de socorro, então em um dia qualquer essa pessoa poderá também prestar essa ajuda a nós. Aqui nós não estamos diante deste fruto do Espírito Santo. Porque o amor que se refere aqui é sacrificial. É um amor em que você manifesta a alguém sem precisar nada que essa pessoa devolva a você. Podemos manifestar esse amor a qualquer pessoa que em algum momento fica próxima de nós, então devemos estar prontos para manifestarmos o nosso amor a essa pessoa, mesmo sabendo que nada poderemos ter de proveito como resposta do amor que nós manifestamos a essa pessoa. Então, este tipo de amor é manifestado em quem possui o Espírito Santo. O Espírito Santo é que produz esse fruto na pessoa. Na lista que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, vimos um outro fruto que é a alegria. O que é isso? Quando falamos desse fruto do Espírito Santo, que é a alegria, nos referimos de uma felicidade que vem de dentro, que não depende das circunstâncias. Você é feliz independentemente do que as pessoas te dão como retorno. Você é feliz por si, dentro de você. Flui uma grande felicidade e ninguém te tira isso. Nenhuma circunstância pode conseguir tirar a felicidade em você. Você é sempre feliz. E como é que nós podemos distinguir que certa pessoa possui esse fruto do Espírito Santo, que é a alegria? É que a pessoa costuma sorrir mesmo enquanto está em situação difícil. As pessoas percebem que nesta situação não é possível estar feliz, mas a pessoa fica feliz em meio às circunstâncias. Por onde passa, só transmite felicidade, independentemente do que está acontecendo com a pessoa. Isso é motivo de uma grande admiração por parte das outras pessoas, porque eles começam a ver que olhem a situação que essa pessoa está, mas mesmo assim ele está a sorrir,
ela está a sorrir, ela está feliz. Se você já conheceu alguém assim, então você precisa entender que o Espírito Santo está com esta pessoa. Será que já conheceu alguém assim? Escreva nos comentários. O outro fruto do Espírito Santo que nós lemos é a paz. Mas o que é isso de paz? Paz é a tranquilidade interior que supera qualquer caos. Em meio a circunstâncias difíceis, em meio a caos, a pessoa fica tranquila. A pessoa não se deixa dominar com as possíveis consequências que o caos possa trazer. Sabe sempre agir de forma correta, sem estar influenciado com a situação em que a pessoa se encontra, sem estar influenciada com o problema que a pessoa depara, mas fica numa tranquilidade, sabendo em que momento pode abrir a boca para poder falar, para não ofender a ninguém. Em meio a uma briga, por exemplo, a pessoa respira fundo e tenta se acalmar antes que diga nenhuma palavra. A pessoa é tranquila, possui uma tranquilidade interior que não é estragada, essa tranquilidade, com nenhuma situação, nenhum tipo de caos. Quando encontrarmos alguém que tem essa característica, é preciso reconhecer de que nesta pessoa existe o Espírito Santo que lhe tranquiliza. E essa tranquilidade é que é um dos frutos do Espírito Santo. O quarto fruto do Espírito Santo chama-se a paciência. O que é isso de paciência? Paciência é uma atitude que toma uma pessoa que possui o Espírito Santo. É um dos frutos do Espírito Santo que faz com que a pessoa consiga esperar sem irritar-se. Falamos aqui de todas as circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa pode estar numa fila de alguma coisa e esperar sem reclamar. Uma pessoa pode combinar com alguém alguma coisa e a pessoa prometer que poderia fornecer ou qualquer coisa assim e confiar naquilo que a pessoa disse e esperar sem reclamar. Então, este tipo de pessoa, se você já conheceu alguém assim, então saiba que nessa pessoa existe um fruto do Espírito Santo chamado a paciência. Essa pessoa tem paciência. Então, a paciência é algo que é produzida pelo Espírito Santo dentro de nós. O quinto fruto do Espírito Santo que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada é a bondade, que é a qualidade de ser bom, a qualidade de ser generoso, uma generosidade que se manifesta em ações. Por exemplo, quando alguém oferece coisas que já não usa, coisas que já não precisa, e descobre que alguém pode precisar e a pessoa doa aquilo. Então, é um ato de generosidade. Então, quem consegue fazer essas coisas é porque nele existe um fruto do Espírito Santo chamado a bondade, a qualidade de ser bom. Lembrar que cada exemplo que dou em cada fruto não é único, são vários exemplos que podemos enquadrar em cada um desses frutos do Espírito Santo. O sexto fruto do Espírito Santo que nós lemos na Bíblia Sagrada é a benignidade. A qualidade de ser benigno, ser gentil, uma atitude de coração mole. Por exemplo, você encontra alguém que está muito cansado, com sede, e você oferece água a esta pessoa. E você oferece um prato a essa pessoa. Por exemplo, você encontra alguém que não consegue se levantar por causa de alguma dificuldade no seu corpo e você ajuda a pessoa a levantar-se. E vai para ali, leva a sua muleta, entrega a pessoa para que a pessoa caminhe. São atos de benignidade. É ser benigno, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa com coração mole, que está sempre presente para o outro, que está sempre pronto para poder oferecer uma ajuda a outra pessoa. Se você encontrar uma pessoa assim, então esta pessoa possui a característica essa que é criada pelo Espírito Santo, que é um dos frutos do Espírito Santo chamado benignidade. O sétimo fruto do Espírito Santo que a Bíblia aqui nos apresentou é a fidelidade. Fidelidade. A qualidade de ser fiel, de ser leal, de ser confiável. Se você deparar-se com uma pessoa que possui a lealdade, que possui a confiabilidade, uma pessoa fiel naquilo que diz, então esta pessoa tem em si um dos frutos do Espírito Santo. Como podemos distinguir que uma pessoa possui esse fruto do Espírito Santo? Podemos notar isso
quando uma pessoa é aquela que cumpre com as suas promessas. Quando uma pessoa cumpre com as suas promessas, então está a mostrar a fidelidade que a pessoa tem naquilo que diz. Está a mostrar a lealdade, a confiabilidade. Esta pessoa tem qualidades que através das quais nós podemos confiar. No entanto, esta pessoa possui um dos frutos do Espírito Santo, que é esse de fidelidade. O oitavo fruto do Espírito Santo é a mansidão, que é a humildade. Vários são os versículos bíblicos que nos dizem, nos exortam, nos ensinam, nos incentivam a sermos mansos, a sermos humildes. Nós podemos ver isso em certas pessoas quando, por exemplo, são vários exemplos, não é? Que nós podemos demonstrar a humildade, ou que uma pessoa pode mostrar-nos que possui humildade, que existe a mansidão nesta pessoa. Mas, por exemplo, uma coisa muito simples é quando alguém consegue se calar, deixar que o outro fale sem lhe interromper. Esta é também uma forma de manifestar a humildade. Uma pessoa mansa é aquela que não quer fazer sobressair o seu nome com diferentes palavras persuasivas, palavras que fazem com que as pessoas pensem que ele é super-homem, auto-elogiando-se. O manso não se elogia, o manso guarda-se na sua mansidão, sabendo que haverá oportunidade dele abrir boca e falar, colocando-se sempre no seu lugar, achando-se sempre inferior aos outros. Pois a Bíblia também diz que aquele que quer ser superior, primeiro seja inferior, considere-se inferior. Então, quando nós encontrarmos uma pessoa que não tenta se exaltar, mas sim rebaixa-se em qualquer situação, então esta pessoa é mansa. Essa pessoa possui o fruto do Espírito Santo chamado mansidão. O nono e o último fruto do Espírito Santo que a Bíblia nos mostrou aqui é o domínio próprio. Este precisa ter uma especial atenção. O domínio próprio. Muitas pessoas falham na questão de dominar-se a si mesmo. Quando falamos de domínio próprio, falamos de autocontrole. Domínio das próprias paixões. Por exemplo, evitar reagir compulsivamente. Em meio a uma provocação, a pessoa, antes de abrir a boca para falar, pensa e sempre toma atitude positiva, de modo que não manche a outra pessoa, não fira a outra pessoa, nem a ela mesma. O domínio próprio refere também a autocontrole nas paixões, conseguir dominar as suas paixões. Às vezes a carne deseja algo, mas você para pensar e toma uma atitude de que isso não é para você, isso não te identifica e você evita cometer esta coisa. Isso é que se chama um domínio próprio. Esses é que são os 9 frutos do Espírito Santo, mas não saia daí. Falem, escrevam aqui nos comentários. Qual desses frutos do Espírito Santo é mais difícil de ser praticado? E obrigado por ter chegado até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Clique no like, comente, compartilhe este vídeo para que alcance mais pessoas. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu emprego, os seus estudos e tudo em que você colocar a sua mão prospere em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo.